Alunos do curso de Letras da Unesp em Araraquara participam de atividade do Brave, o programa de intercâmbio virtual da Unesp. Por meio do Skype, eles trocaram experiências com estudantes de outras 2 universidades no exterior. A gente também traz os detalhes da Feira do Livro da Unesp, que será realizada na semana que vem em São Paulo. O presidente da Fundação Editora da Unesp, Gésio Gutierre, conta pra gente as expectativas para esta segunda edição. É sexta-feira, 5 de abril, o Unesp Notícias começa agora. Boa noite! Você acompanhou aqui no Unesp Notícias no mês passado o lançamento do Brave, o programa de intercâmbio virtual da Unesp. E no campus em Araraquara, uma atividade com alunos do curso de Letras agora passa a integrar essa proposta. De longe, parece uma verdadeira Torre de Babel. Mas basta se aproximar que dá para entender melhor o que está acontecendo. Esses alunos do 4º ano de Letras da Unesp em Araraquara participam de um intercâmbio sem sair da universidade. Eles conversam pela internet com estudantes franceses da Universidade de Bordeaux e com estudantes de Taiwan, da Escola Nacional de Educação. O assunto é o mesmo, mudanças climáticas, e a língua também, o inglês. Mas esse não é um problema. Algumas coisas são mais difíceis de entender, mas tirando isso, é bem simples, porque é o inglês como uma comunicação mesmo, né? Não precisa estar tudo gramaticalmente correto, porque a intenção é se comunicar mesmo. E não precisa mesmo, Fernanda. O que está em jogo aqui é exatamente a oportunidade de os estudantes conhecerem outras realidades e visões de mundo. Essa é a proposta do projeto 3 Continentes. Criado pela Ana Cristina há 3 anos, ele faz parte de uma disciplina do curso de Letras. Nela, os alunos devem entrar em contato com universitários do exterior e juntos produzirem um texto sobre a mesma temática. As professoras dos 3 países supervisionam as atividades e ficam em contato por celular para resolver qualquer problema. Os alunos falam, nossa, eu tenho tantos estereótipos, o que eu acho, fico pensando, o que eu acho, como que é o francês, o que ele pensa, né? Como é que é um taiwanês? Eu nunca nem pensei onde fica Taiwan. E aí ele vem aqui, ele consegue conversar com essas pessoas e é uma experiência muito positiva, porque esses alunos também são alunos universitários lá. Então ele tem essa possibilidade de poder comparar, nossa, o que pensa um aluno universitário no Brasil, o que pensa um aluno universitário no exterior. O Rodrigo encontrou no projeto o estímulo que buscava para seguir em frente no curso. Ele sentia que precisava ir além do que a sala de aula oferecia. Estou no 3º ano e às vezes eu me sinto desmotivado, porque às vezes a gente fica só dentro da sala de aula e a gente não tem contato com outras culturas, com o resto do mundo. E eu acho que a faculdade ela deve justamente proporcionar esse tipo de experiência com o mundo, com a vida real realmente. Então, o que eu levo de experiência desse projeto é conhecer pessoas novas de outros lugares do mundo e essa troca cultural também que acontece, que é muito importante, porque a gente não imagina, a gente imagina a realidade aqui do Brasil, que é a realidade que a gente vive, a nossa cultura e a nossa política. Mas quando a gente conversa com outras pessoas de outros lugares do mundo, a gente vê que não é só assim. É isso e muito mais. O projeto, realizado na Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara, faz parte de um esforço maior da Unesp em promover a inovação e a internacionalização. É o chamado Brave, uma estratégia de aprendizagem colaborativa que utiliza diferentes tecnologias de comunicação para abrir as portas da Unesp a universidades estrangeiras. A iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação e da Assessoria de Relações Externas foi apresentada oficialmente em março à comunidade unespiana. A ideia é que os professores conheçam o programa e, sempre que possível, o coloquem em prática. Ana Cristina também é coordenadora geral do Brave. Ela entende que a novidade ainda representa um desafio aos educadores, mas reforça que a estratégia não tem uma fórmula pronta e pode se adaptar a diferentes situações e necessidades de cada aula. Existem redes
já no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, redes que buscam fazer esse trabalho colaborativo, né? Então, é uma questão do professor pensar em que aula isso se encaixaria, como isso se encaixaria naquilo que ele ensina, que temática ele poderia abordar sob uma perspectiva que encaixasse a visão de outras pessoas de outras partes do mundo. E aí, ele pensando nisso, ele pode nos contactar e nós tentaremos achar no exterior um parceiro para eles. Por isso, o foco tem que ser nos bons resultados que a prática pode oferecer aos estudantes. Eu reconheço que não é fácil um professor pensar, nossa, mas como é que eu vou colocar os meus alunos para falar em outra língua, resolver atividades em conjunto, mas a ideia do trabalho colaborativo é justamente se você pode até fazer uma equipe aqui no Brasil, se os alunos, um aluno que domine mais a língua estrangeira pode ajudar a sua equipe no Brasil a se comunicar com a outra, então há estratégias que podem ser usadas. Né? Eu acho que é o professor se abrir e pensar como ele pode implementar isso na sala de aula dele, conhecer a sala de aula dele, né? E pensar como que isso pode ser implementado para que o desafio se torne algo que a pessoa quer fazer e não algo que desanime. Quem participa faz a lista dos benefícios e das experiências adquiridas ao longo do processo. A gente estuda muito inglês em casa, assim, assistindo série, ouvindo música, e isso muitas vezes não ajuda tanto na fluência. Na hora de falar, a gente dá aquela engasgada. Agora, lidando com pessoas de outros países, tanto de Taiwan como da França, então eu achei muito legal, porque realmente o foco é a comunicação, é a gente entender e conseguir ser entendido. Então eu achei muito interessante. Estou super animado com o projeto, eu gostei bastante de participar hoje, principalmente porque a gente começou a realmente desenvolver alguma coisa, tipo, sobre o tópico, né? A gente se apresentou e agora a gente está desenvolvendo. Então, eu acho que encontrei a minha motivação. Entre os dias 10 e 14 de abril, a Fundação Editora da Unesp vai promover a Segunda Feira do Livro. O evento é gratuito e aberto a toda a população. Será no campus em São Paulo, ao lado da estação Palmeiras Barra Funda do metrô. O presidente da Fundação, Gésio Gutierre, conta pra gente o que está preparado para a edição deste ano. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista de presença editorial, há uma multiplicidade maior de alternativas que o consumidor, o leitor, o admirador de livros, o leitor regular, vai ter durante a feira. Ele vai ter um leque de opções extraordinário, com milhares e milhares e milhares de livros disponíveis a um preço extremamente convidativo para todos, né? De um lado é isso. Do outro lado, da programação cultural, nós temos de tudo para todos, né? Então, aí, realmente, nós temos desde uma programação voltada para amantes de esporte, por exemplo, até aqueles que estão mais preocupados com educação, mais preocupados com filosofia, mais preocupados com a conjuntura brasileira contemporânea. Então, nós temos aí, justamente por isso que eu usei o bordão de tudo para todos, nós temos um leque de alternativas que vai satisfazer a qualquer um que, porventura, tenha lido e tenha gostado de algum livro. Ou seja, a feira ela não se circunscreve mais a uma feira comercial, estrito sensu. Ela é também uma oportunidade de desenvolvimento, de oferecimento de uma programação cultural muito ambiciosa, interligada, entrelaçada aos livros, né? Porque todos aqueles que estarão presentes na programação cultural são autores e suas editoras estarão presentes oferecendo os livros que aqueles autores escreveram originalmente, né? Então, sobre esse aspecto, a feira como um todo, ela eu não tenho nenhuma dúvida, e isso não é merchandising, é uma feira que cresceu e se consolida, sim, no calendário cultural brasileiro. As editoras universitárias são canais regulares de disseminação da produção acadêmica, né? Muitas vezes nós exigimos das universidades canais de comunicação com a sociedade que a abriga. As editoras universitárias cumprem essa função, cumprem a função de fazer com que aquele conhecimento gerado pelas universidades ele consiga atingir a comunidade como um todo e as demais universidades, mantendo tanto o contato entre a comunidade acadêmica, né, um elemento fundamental
para que esse diálogo interno à comunidade acadêmica ele permaneça, perdure, se desenvolva, como também comunicar, oferecer à comunidade em geral, não apenas à comunidade acadêmica, aquilo que é gerado e valioso pela universidade, né? Então, as editoras universitárias, e esse é um papel desempenhado pelas editoras universitárias desde o século XVI, ao menos, ele persiste e se confirma hoje em dia. Nesse sentido, que é também louvável que as editoras universitárias estejam presentes numa feira como essa e ornem aquilo que a gente está querendo oferecer durante a realização da feira. Vamos conhecer então alguns destaques da programação da Feira do Livro da editora Unesp. A abertura solene do evento será na quarta-feira, às 18h, no Teatro de Música Maria de Lourdes Sequef. Nessa sessão também serão celebrados os 70 anos do IA, o Instituto de Artes da Unesp. Na sequência, às 19h, tem os concertos da Orquestra Acadêmica da Unesp, do Grupo de Percussão PIAP e do Grupo de Câmara da Unesp. Também às 19h começa o bate-papo com o tenista Fernando Meligeni e a sessão de autógrafos do livro Jogando Junto. Na quinta-feira, nova apresentação do Grupo de Percussão às 11h e ensaio aberto da Orquestra Acadêmica às 16h. Às 18h tem uma roda de conversa com o escritor José Miguel Wisnik e autógrafos do livro Maquinação do Mundo. Na sexta-feira, às 16h, tem a peça de teatro Pauliceia Desvairada, inspirada na obra de Mário de Andrade. Será no Teatro de Artes Cênicas Rainúncio Lima. A indicação é para maiores de 12 anos. Às 18h30, é a vez do público conversar com o escritor Milton Ratum e o jornalista Paulo Werneck. Já no sábado à tarde, tem várias atividades para as crianças, no Circo da Barra. Às 16h, gincanas culturais com prêmios e às 17h, contação de histórias. Às 18h, o jornalista Wagner Barreira se reúne com o público. Ele é autor da obra Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. No último dia da feira, tem espaço para o pessoal da internet. Às 11h, a escritora Bianca Santana e as blogueiras Patrícia Anunciada, Joyce Prestes e Cat Valêncio conduzem uma mesa redonda com o tema Quando Me Descobri Negra. Às 14h, tem a palestra Da Internet para as Livrarias, com a escritora Rai Tavares. Já às 15h, tem mais um bate-papo com o escritor infanto-juvenil Pedro Bandeira. Em todos os dias do evento, ainda será possível conferir a mostra permanente Transformações do Espaço Cênico da Grécia à Contemporaneidade, no saguão do primeiro andar do Instituto de Artes, e a tenda do Instituto Confúcio, com atividades envolvendo a cultura chinesa, como sessão de fotos com trajes típicos e escrita em caracteres chineses. Só reforçando, todas as atividades da Feira do Livro da Editora Unesp são de graça, mas muitas delas precisam de inscrição antecipada. Então, se você ficou interessado em participar, já acesse o site da feira, nesse endereço que aparece aqui no vídeo, e se inscreva. Lá também está a programação completa. Por hoje é só, eu volto a te encontrar na segunda. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você. Tchau!